Eu não só perdi 10 quilos, eu perdi a minha versão preguiçosa, desorganizada e procrastinadora. E hoje eu quero te contar exatamente o que eu fiz. Não foi nada milagroso. Não foi nada milagroso, foi decisão, não foi motivação, foi decisão. Foi uma decisão difícil, mas foi necessária. Se você sente que você começa tudo e não termina, esse vídeo pode mudar a sua vida. Antes de emagrecer, eu procrastinava tudo. Começava a dieta e parava. Falava que eu ia entrar na academia e não entrava. Me sentia frustrada e comigo mesma. Prometia coisas para mim e não cumpria. Então eu vivia estagnada, com sobrepeso, sem energia, sem autoestima, chateada comigo mesma, sabe? Porque eu sabia o que eu tinha que fazer, eu sabia que eu era capaz. Eu não conseguia fazer. Eu não posso dizer para você que eu era preguiçosa, que eu não sei te dizer por que eu procrastinava tanto. Então, o ano 2025, eu já falei aqui em outro vídeo, eu tive um ano muito difícil, um ano de muitos desafios. E eu tinha um problema assim pessoal que eu tinha que resolver e eu não conseguia resolver, eu não conseguia sair dele. E a minha fuga era a comida. Então eu deixei de me cuidar, eu deixei de. Eu, eu me abandonei tanto que eu cheguei a pesar quase 100 quilos. Então, para mim, é como se eu estivesse no fundo do poço. Porque eu via o meu corpo naquela maneira, eu via eu sem energia, eu via eu começar as coisas e não terminava. Porque quando você procrastina uma coisa, você acaba procrastinando tudo, sabe? Eu procrastinava meu sono, eu não priorizava meu sono, eu dormia muito tarde, eu ficava muito tempo no celular, sabe? Então, e comendo, comendo, comendo. Porque a gente às vezes pensa na cabeça da gente que pra gente estar assistindo televisão, ou se a gente tá fazendo, rolando feed ou com outra distração, a gente sempre tá acompanhada de comida. Sempre a gente acha algo para comer, algo para beliscar, e isso foi que me cheguei. Esse foi o motivo de que eu me cheguei a quase 100 quilos. E foi muito frustrante, foi muito triste, porque eu sempre fui a mulher que me cuidava, sabe? Eu sempre estava fazendo dieta, eu sempre estava me cuidando, mas esse 2025, gente, foi um ano muito difícil, muito difícil não. Foi um ano de muitos desafios. Eu me perdi de mim mesma, sabe? Eu não sabia mais quem eu era. E eu não tinha força para sair dessa zona do conforto que eu estava. Era uma zona de conforto que me machucava, mas eu não conseguia sair. E o pior, não era só o corpo pesado, não é só a falta de energia, não é você, não era só olhar no espelho e ver que não estava legal. Era uma sensação de que de não confiar em mim mesma, sabe? Que eu tinha uma sensação de que eu não confiava em mim mesma, porque tudo que eu planejava, tudo que eu é, faz, é, tudo que eu pensava em fazer, eu procrastinava, sabe? Então, às vezes eu ia 1 ou 2 dias e comendo bem, comendo saudável, e daqui a pouco eu começava, por um motivo ou por outro, eu começava a comer desesperadamente. Então, eu passava essa sensação para mim de que eu não era de confiança, que eu prometia coisas para mim e eu não cumpria, sabe? Eu perdia para um bolo, eu perdia para um chocolate, eu perdia para comidas assim, processadas, sabe? Então, às vezes eu ficava uma semana certinho, 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 e depois, por causa de uma emoção ou outra, eu jogava a toalha. Então eu não me sentia capaz. Eu me achava assim que eu era uma perdedora, sabe? Mesmo não confiava em mim. E as pessoas ao meu redor tampouco, né? Então, porque quando você não confia em você mesmo, nem as pessoas que você convive com você confiam em você, entende? Então é uma sensação muito ruim e que me deixou. Eu posso dizer que nesses quase 100 quilos eu fiquei mesmo assim, no fundo do poço, sabe? Sem saber como voltar para cima, sem saber o que fazer. Eu sabia, mas não fazia, sabe? Não tinha maneira de eu fazer. Talvez você também esteja assim, sabe? Procrastinando a sua alimentação, procrastinando o seu treino, procrastinando a sua vida, tá? Então eu vou contar pra você o que eu fiz para que eu deixasse de procrastinar. Então um dia eu me cansei de prometer e não cumprir, cansei de me olhar no espelho e não reconhecer. E talvez você também se sente assim, sabe? Sem saída, sem saber o que fazer. Até que então eu entendi uma coisa que mudou tudo. Que o problema não era o meu peso, o problema era a procrastinação. É que eu vinha adiando, porque enquanto eu adiava, minha vida também ficava parada.
Aí um dia eu resolvi que eu precisava mudar, que eu queria mudar. E eu parei de esperar eu estar motivada para fazer as coisas. Então eu comecei a fazer, comer saudável, uma dieta, usei algumas ferramentas e eu comecei a comer saudável, eu comecei a priorizar a minha alimentação, a minha saúde. Eu já andava sem energia, eu não conseguia muito abaixar para amarrar o sapato. E eu comecei a trabalhar numa empresa que eu cuidava de idosos, sabe? Então eu tinha que ter menos peso, eu tinha que pesar menos, porque eu tinha que abaixar para cortar as unhas deles, pôr a meia, eu tinha que abaixar para amarrar o sapato deles. E às vezes eu abaixava, eu não conseguia abaixar, eu tinha que ajoelhar. E eu tinha muita dificuldade para levantar do chão também, sabe? Então eu não passava muita credibilidade com o meu trabalho, sabe? Eles também perdiam confiança em mim, que via que eu estava pior que eles, né? Na hora, por exemplo, que eu tinha que abaixar, que eu não conseguia abaixar, eu ajoelhava. Então eu tinha dificuldade para ele me levantar do chão depois. Eu tinha que estar escorando nas coisas, sabe? Então foi aí que eu despertei, sabe? Que eu precisava de fazer algo. Até porque eu estava gostando muito desse trabalho, mas eu não estava gostando da situação que eu estava, que eu me encontrava. E então eu tinha que mudar, eu tinha que mudar. Então foi quando eu comecei a cuidar da minha alimentação e resolvi também entrar no ginásio, que aqui eu moro na Espanha, a gente fala ginásio, é academia. Então resolvi fazer academia, comecei fazendo 2 vezes na semana, em treinador pessoal. E eu comecei a gostar muito. Eu sentia assim muito cansada, sem energia para fazer o exercício, mas eu sabia que eu não podia parar, que eu tinha começado e isso sim eu tinha que fazer. Então, eu comecei a cuidar da minha alimentação e no ginásio, eu já sabia que eu tinha que continuar. Então eu comecei a pensar que se eu não fizesse isso por mim, ninguém ia fazer. Então, eu comecei a fazer academia 2 vezes na semana e depois passei para 3 na semana e comecei a gostar do processo, comecei a gostar de fazer exercício, porque até então eu não gostava, porque eu me sentia muito pesada, então não tinha motivação para mim ir. Então, parei de esperar motivação, eu fazia o que eu tinha que fazer. Então, eu parei de me sabotar na comida, parei de me sabotar na ida da academia, sabe? Comecei a comprar roupas de ginástica, comprar tênis. E teve no começo, assim, eu comecei a comprar roupa, aí de 15 dias para o outro, a roupa da academia já ficava larga, sabe, na cintura, e eu fui vendo, assim, que estava mudando, me transformando, e então comecei a gostar do processo. Aí eu fiquei obcecada por eu ser magra, eu fiquei assim, sabe, falei, não, eu não vou mais ser gorda, é uma decisão minha, eu decidi que eu não ia ser gorda, e eu estava usando 2 XL aqui no Brasil, aqui na Espanha, eu estava usando 2 XL aqui na Espanha, hoje eu estou usando L, tem coisas que eu uso M, então eu prometi para mim mesma que nunca mais eu vou comprar roupa XL, 2L, 1 XL, 2 XL, como tem aqui. Porque mesmo que eu compre um L, porque às vezes o M é pequeno, então você tem que comprar o L, mas eu não vou voltar mais a usar roupa grande. É uma decisão e eu tô obcecada por isso. Então, tô obcecada em cuidar de mim, do meu corpo e da minha alimentação. E isso me trouxe mais energia, me trouxe mais confiança em mim. Eu acordo mais disposta, eu tenho vontade de fazer as coisas. Eu gosto do que eu vejo no espelho, sabe? Então, essa foi para mim a virada de chave. E no começo foi difícil eu ir para academia, porque eu via que eu tinha muita dificuldade de fazer exercícios. Então, eu resolvi que eu ia fazer sem querer mesmo, sabe? Eu ia fazer porque eu tinha que fazer. Hoje, por exemplo, eu não tenho preguiça de ir na academia, de treinar, eu não tenho preguiça de fazer minha comida saudável. Eu vou nos lugares, por exemplo, que tem comida, eu não compro, eu espero chegar em casa. Eu também consegui, porque eu tô comendo saudável, faço bastante jejum, sabe? Então, em consequência disso, meu corpo tá desinflamando, eu tô ficando mais bonita, eu tô me achando uma mulher mais interessante, sabe? Mais motivada, autoestima lá em cima, estou muito bem com a minha autoestima. E isso é porque eu escolhi cuidar de mim. Então eu parei de procrastinar para ter resultado. Quando eu parei de procrastinar, eu vi que o resultado foi acontecendo, sabe? Então, minha amiga, talvez você sente assim, você também está aí se sentindo no fundo do poço, procrastinando a sua vida, procrastinando a sua alimentação, a sua saúde. Então, se você não quer comer saudável, coma a si mesmo. Se você não quer entrar, não quer treinar, treina a si mesmo. Se você não quer levantar do sofá, levanta a si mesmo, vai dar uma volta, vai ler um livro, sabe? Faça por você.
Eu sei que você não está contente com o corpo que você está hoje, com a sua situação que você vive hoje, porque quando a gente não está legal com o nosso corpo, com a nossa autoestima, a gente procrastina outras coisas, sabe? A gente praticamente procrastina a vida toda, sabe? Tudo ao nosso redor, a gente procrastina, a gente não tem ânimo para fazer nada. Então, é assim, faça por você, busca a sua nova versão. Porque a disciplina é sobre ter vontade, sabe? É um compromisso que você faz consigo mesma. Então, quando eu prometia coisas para mim que eu ia fazer e eu não conseguia, eu me sentia muito frustrada, muito estagnada. E hoje eu tenho uma motivação, eu tenho uma alegria tão grande, gente, por causa que eu já perdi 10 quilos. Creio que já perdi mais quilos, porque como a gente treina, a gente ganha massa muscular, né? Então, eu tenho muita alegria dentro de mim. Tudo porque eu parei de procrastinar. Olhei para dentro de mim e vi que eu precisava me cuidar, porque tinha que ser eu. Ninguém mais pode fazer, ninguém pode comer saudável por mim, ninguém pode ir treinar por mim, ninguém pode dormir por mim, sabe? Hoje eu posso dizer para vocês que a minha vida deu um giro assim muito grande. Por que deu um giro grande? Porque eu parei de negociar comigo mesma, sabe? Eu não aceito mais desculpa, eu não aceito procrastinar, eu não aceito eu não ir treinar, eu não aceito eu não cuidar da minha alimentação. Então, hoje eu não dou desculpas, eu vou e faço. E nem sempre foi assim, entende? Porque antes eu começava e não conseguia concluir. E hoje, agora falta mais 10 quilos, eu quero perder esses 10 quilos no decorrer do ano, sem pressa, sem neura. E tô assim, sabe? É, decidida mesmo, porque foi uma decisão, deixar de procrastinar foi uma decisão assim muito importante para mim. E eu posso dizer para você que não foi nada complicado, eu criei uma rotina simples, sabe? Comer comida de verdade, treinar regularmente, por exemplo, eu vou 3 vezes na semana, eu não negocio o meu treino, dormir melhor, são coisas assim fácil que qualquer pessoa pode fazer, sem exagero e só com consistência. Então agora, por exemplo, eu deixei de procrastinar, então eu ganhei autoestima, tenho domínio próprio sobre o que eu vou comer, sobre o meu corpo, sobre eu fazer exercício, sobre eu levantar e ter que fazer, sabe? Então eu também eu desenvolvi a disciplina e a constância, sabe? Então hoje eu sou uma mulher muito constante. E não foi assim, com neura, sabe? E não foi perfeito. E dessa vez eu fiz diferente, eu não quis buscar coisas perfeitas, sabe? Eu não quis buscar rotina perfeita. Eu só fiz o essencial todos os dias. Eu tenho uma rotina hoje que funciona para mim, para minha realidade, para minhas necessidades. E eu também parei, assim, de esperar resultado rápido, sabe? Que às vezes a gente só quer emagrecer quando a gente vai numa festa. Ai, tem que perder 10 quilos pra entrar nesse vestido. Ai, vai ter uma festa na família, não quero que ninguém veja eu gorda, eu preciso perder 15 quilos em um mês, sabe? Aquela loucura, aquela neura. E comigo não foi assim. Foi tudo sem pressa. Porque eu tenho tempo, todo o tempo do mundo. E eu descobri que o resultado ele vem da repetição e não de pressa. E o melhor de tudo é que eu mudei a minha identidade. Eu parei de ver eu como uma mulher preguiçosa e comecei assim me ver como uma mulher disciplinada. Gente, vocês não sabem que alegria que eu tenho hoje de ser essa mulher disciplinada. Eu nunca pensei que eu fosse capaz de ter a disciplina e a constância que eu tenho hoje. E o bom de tudo, gente, é que o resultado foi muito além dos 10 quilos. Mais autoestima, autoconfiança, mais controle da minha vida. E eu não mudei só o meu corpo, eu não tô mudando só o meu corpo, eu tô mudando a minha mente, sabe? E um conselho eu te dou, minha amiga, se você quiser mudar de vida, não comece pela dieta, não comece querendo fazer tudo de uma vez, esperando ser perfeita, sabe? Comece pela sua disciplina, porque quando você vence a procrastinação, você vence em qualquer área da sua vida, sabe? Quando você deixa, que nem por exemplo, eu deixei de procrastinar na alimentação, aí em consequência eu comecei a treinar, eu sou uma pessoa que eu leio livros, eu tô cuidando da minha mente, eu tô me desenvolvendo, buscando autoconhecimento, sabe? Então, mudou muita coisa, minha vida mudou assim, sabe? Deu um giro assim de 90 graus. E para terminar, gente, eu vou deixar aqui uma frase. Quando você vence a procrastinação, você vence também em qualquer área da sua vida. E me conta aqui nos comentários o que você está adiando ainda hoje. O que você precisa fazer que você não está fazendo. Então, se você é uma mulher como eu, que procrastinava e adiava tudo e começava e não terminava, lembre-se que não é sobre perfeição, é sobre consistência. Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui.
Muito obrigada por estar aqui e um beijo. Fique com Deus.